Olá, gente, voltamos para mais uma aula, tá? Vamos continuar com regência verbal. Já havia falado sobre o verbo confiar e agora a gente vai falar sobre o verbo ir. Gente, o verbo ir é um verbo irregular, então tome cuidado com o verbo ir. O que significa ser verbo irregular? Verbo irregular é que ele não segue o mesmo paradigma, o mesmo modelo, tá? Se vocês forem analisar, o verbo ir, ele pode, vai, ele varia, fui. É diferente do verbo amar. Então, o verbo amar é a mesma coisa. Eu amei, tá? Tu amaste. Olha, eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Então, repare que ele não segue o mesmo paradigma. O verbo amar, você vai ver sempre o AM. O que vai mudar é a vogal temática. Olha só, amei, amou. Então você repara que radical dele sempre vai ser o mesmo. Mas desse aqui não, olha, mudou, olha, o verbo ia, tá vendo como ele foi? Mudou, F, O. Então ele é um verbo irregular, tá ok? Ele apresenta ali várias formas no seu radical, tá ok? Mas vamos lá ao que interessa. O verbo ir, ele é casado com a. E ele é casado com a, mas ele é casado com para. Ele é casado com duas preposições, olha. E é casado com a e é casado com para. Ou seja, quando eu estiver usando o verbo ir, eu posso usar a preposição a ou posso usar a preposição para. Vamos ver um exemplo aqui, olha. Fui à praia. Fui para a praia. Então, olha só, eu posso usar a preposição, lembrando que quando nós temos crase, esse acento grave que indica a crase, a gente vai estudar a crase depois. Mas quando a gente tem isso aqui, é porque tem dois As, olha aqui, ó, soma de dois As. Então, tem a esposa do verbo a e tem o artigo da praia, do substantivo praia. Então, repare aqui, olha, fui para a praia, fui à praia. Então ele pode usar as duas, tá? Pode usar as duas. Ainda tem uma de companhia. Fui à praia com você. Fui à praia com você. Mas não entre nessa agora não. Deixa aí, vamos prestar atenção nessa parte aqui. Quando eu digo para você que fui à praia, significa que eu fui à praia, tomei o meu banho, peguei um sol e retornei para casa. Correto? Quando eu digo que fui para a praia, significa que eu fui para morar na praia. Então, vou levar barraca, cachorro, gato, planta, vou morar. Entendeu? Então, a diferença de ir para e de ir a é a mesma diferença que está aqui. Olha, fui à praia significa que eu fui lá, tomei um banho e voltei. Fui para a praia, fui lá para morar. Então, fui ao mercado, fui lá, comprei algumas coisas e retornei. Fui para o mercado, então vou morar no mercado. Entendido? É a diferença básica. Não vou exigir isso na prova. Eu só quero que vocês saibam que o verbo ir, ele é casado com a ou para. Vocês podem usar qualquer um, dependendo do contexto. Ok? Então, só, o verbo ir já está resolvido. O verbo gostar. O verbo gostar, ele é casado com a preposição de. Olha só a pergunta que eu faço ao verbo. Quem gosta, gosta de, ou seja, ele é casado com o de. Significa que quando eu tiver o verbo gostar em uma frase, tá, eu tenho que procurar a esposa dele, ela tem que estar por lá. Tá bom? Se ela não estiver por lá, alguma coisa deve estar errada. Então, geralmente, o verbo está no local e a esposa vai estar junto. Ou seja, a preposição vai estar lá. Tá bom? Gostar, já falei. Antes de falar do assistir, do aspirar, vou falar com vocês do preferir. Gente, o verbo preferir, ele tem um detalhe bem específico. Geralmente, esse verbo preferir, ele não aceita nenhuma forma do que. O que eu quero dizer com isso? Olha só o exemplo.
Estão observando? Olha só, prefiro mais o branco do que o vermelho. O que esse verbo aqui não aceita é esse do que. Não existe esse do que com o verbo preferir. Então, com o verbo preferir, se fala desta forma. Prefiro mais o branco ao vermelho. Ao vermelho. Não existe esse do que. Prefiro mais café a leite. Prefiro português a matemática. E não prefiro português do que matemática. Prefiro mais português do que matemática. Prefiro mais o azul do que o branco. Não existe isso. Então, prefiro matemática a português. Prefiro arroz a feijão. Então, com o verbo preferir, a gente não usa do que, ok? Não usem. Então, vai ficar assim, ó, prefiro mais caneta a lápis. Prefiro mais carro a moto. Deu para entender, gente? Com o verbo preferir, eu não uso o do que. Ok? Vamos lá. Agora sim, vamos pegar esses dois verbos aqui. Esses dois verbos aqui são verbos que têm uma regência um pouco mais complicadinha, mais complexa, tá bom? Então, nós precisamos prestar atenção para poder entender a regência desses verbos. Desses verbos aqui, diferente dos demais, o que acontece com ele? Com esse verbo aqui, nós vamos ter que entender o contexto em que ele está sendo utilizado, tá? Então, vamos ver. O verbo assistir. Olha só, o verbo assistir. Quando esse verbo assistir, vocês estiverem usando este verbo no sentido de ver, olha só, estou usando esse verbo no sentido de ver, ele vai ser casado com a. Mas, professor, não está entendendo. Vamos a um exemplo. Olha só. Maria assistiu. Tá vendo? Assistiu. Vamos botar um espaço assim. Filme. Aí eu pergunto para vocês. Maria assistiu o filme. Ela não está vendo? Ela não viu o filme? Não está presenciando? Então, Maria assistiu. No sentido, esse assistir aqui significa ver. Maria viu. Não é isso? Então, toda vez que vocês usarem o verbo assistir, querendo dizer que viu, você tem que usá-lo com a. Ele vai ser casado com a. Então, Maria assistiu ao filme. E não Maria assistiu o filme. Maria assistiu o filme está errado. Tá bom? Então, Maria assistiu ao filme. Maria assistiu à novela. Maria assistiu ao espetáculo. E não o espetáculo. Deu para entender, gente? O verbo assistir, quando significar ver, ele tem que usar o a. Tem que ser casado com a. Tem que usar a preposição. Então, toda vez que for usar o verbo assistir no sentido de ver, tem que ter o a. Então, assistir ao espetáculo, assistir ao filme, tá? Assistir a uma sessão de cinema. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Tá bom, então. Então, vamos para o outro sentido deste verbo. Agora, quando eu usar o verbo assistir, aqui, no sentido de ajudar, socorrer. Quando eu usar esse verbo assistir, querendo dizer que ajudou, socorreu, ele não tem a. Beleza? Sem o a. Então, eu posso até dizer para você, o médico, olha bem, hein? O médico assistiu o paciente. Repare. O médico assistiu o paciente, quando eu ponho o o, significa que ele ajudou o paciente, que ele socorreu. Se eu pusesse aqui o a, seria o médico assistiu ao paciente. O que estaria dizendo com isso? Que ele ficou vendo o paciente. Entendido? Se eu não ponho o a, significa dizer que esse verbo está sendo utilizado no sentido de ajudar e socorrer.
Mas, professor, se eu puser o A aqui, tá errado? Não, não tá errado. Só que você vai estar querendo dizer outra coisa. Ao invés de você dizer que o paciente foi ajudado, você vai dizer que o médico viu, ficou observando o paciente. Entendeu? Então, é uma questão de contexto. Se eu ponho A, significa que vi, fiquei vendo. Se eu não ponho A, significa que eu ajudei. Então, o verbo assistir pode ser utilizado com A, quando ele quer dizer ver, e pode ser utilizado sem o A, quando quer dizer ajudar. Beleza? Então, o médico assistiu o paciente. Então, ele ajudou, socorreu o paciente. Vai acontecer com vocês. A enfermeira assistiu o paciente no leito. Ou seja, a enfermeira socorreu, ajudou o paciente no leito. Beleza? Agora, o médico assistiu a uma sessão de cinema. Perfeito, está dizendo que ele viu uma sessão de cinema. Beleza? Tranquilo? Vamos encerrar essa aula para não ficar grande e depois a gente volta com mais uma parte da aula, tá ok? Até mais.